Olá, pessoal. Sejam muito bem-vindos a mais uma atualização sobre os fundos de renda variável da Butiá Investimentos no mês de abril. Nos fundos multimercado, o Butiá Excellence FICFIN apresentou queda de 1,5% e o Butiá Excellence Previdência FICFIN registrou queda de 1,6%, acumulando um retorno positivo de 9% e 8,7% respectivamente nos últimos 12 meses. Em comparação, o CDI teve um rendimento mensal de 0,9% e acumula um ganho de 12,3% em 12 meses. Como principais contribuições positivas, tivemos as posições aplicadas em crédito privado no Brasil e as posições compradas em dólar. Como principal contribuição negativa, tivemos as posições aplicadas em juros pré-fixados e em bolsa brasileira. Abril foi um mês extremamente desafiador. Dados de inflação e atividade nos Estados Unidos fizeram com que as preocupações com a resiliência inflacionária no país retornassem com força total, o que levou a um adiamento na expectativa de cortes de juros pelo Fed e a uma alta nas taxas de juros americanas em toda a curva, com as taxas de 2 anos saindo de 4,62 para 5,04 e as de 10 anos de 4,20 para 4,68. Naturalmente, acompanhando o aumento das taxas de juros nos Estados Unidos, os demais ativos de risco sofreram e a bolsa americana caiu 4,1% no mês. Em um lado um pouco mais positivo, a China tem apresentado sinais de estabilização e ampliado os estímulos econômicos. As tensões no Oriente Médio e as demais áreas globais sensíveis continuam no radar e no cenário de risco, mas não apresentaram agravamento. O Brasil apresentou dados de inflação benignos e abaixo do esperado, mas o cenário global predominou e fez com que as taxas de juros brasileiras voltassem a subir, com a taxa de 10 anos subindo de 11,09 para 11,85. O impacto de uma trajetória de corte de juros mais lentas nos Estados Unidos também fez com que os cortes que o mercado precificava para a Selic fossem reduzidos. Uma maior taxa de juros americanas impede cortes adicionais da Selic devido ao diferencial de juros, que, se reduzido, poderia levar a uma desvalorização da moeda brasileira devido ao menor fluxo de investimentos em juros brasileiros. Assim, o mercado agora precifica apenas mais 2 cortes de 25 pontos base na Selic, chegando a apenas mais um corte no pior momento. As expectativas pelo Focus também pioraram, e agora projetam uma Selic próxima de 9,75 ao final de 2024. A piora nos mercados de juros e nos mercados de ações americanos impactaram o Ibovespa, que caiu 1,7% no mês. A queda foi menor devido à performance de ações de Petrobras e Vale, menos sensíveis aos mercados de juros e que se beneficiam da alta do dólar, que saiu de 5,01 para 5,19 em abril. Ações brasileiras mais sensíveis aos juros e ao mercado doméstico tiveram quedas muito mais expressivas, com o índice de small caps brasileiro caindo quase 8% no mês. Tivemos resultado negativo em nossas posições em bolsa americana e ganho em nossas posições em ouro. Registramos perdas em nossas posições aplicadas em juros e em bolsa brasileira, que não foram suficientemente compensadas por nossas posições compradas em dólar contra o real. Apesar das nossas posições de risco conservadoras, o movimento do mercado de juros foi tão grande que atingimos alguns de nossos limites de perda e minimizamos a exposição de risco dos nossos fundos. Os dados de maio vêm indicando maior arrefecimento da economia e da inflação norte-americana, o que pode aliviar os mercados globais e brasileiro. Apesar disso, mesmo com uma inflação mais controlada no Brasil, os riscos fiscais locais seguem se agravando, e além da mudança da meta de superávit para 2025, o país pode sofrer com mais impactos econômicos, fiscais e inflacionários decorrentes das tragédias no sul do país. Seguimos atentos ao mercado para avaliar novas posições conforme um cenário mais claro se apresente. Com relação aos fundos de ações, o Butiá Fundamental FICFIA registrou uma queda de 6,7%, acumulando um retorno positivo de 12,3% em 12 meses. O Butiá Long Biased FICFIN teve uma queda de 5,4% no mês e nos últimos 12 meses rendeu 10,6%, enquanto o Ibovespa teve uma queda mensal de 1,7% e acumula um ganho de 20,6% em 12 meses. Os fundos de ações tiveram sua principal contribuição de desempenho no mês vinda de Petrobras, que apresentou resultados operacionais robustos e, mesmo diante de ruídos políticos, um relevante pagamento de dividendos. A Vale também se destacou, recuperando-se após um período de turbulência política e queda nos preços de minério de ferro, reafirmando sua capacidade de geração de caixa. Por outro lado, o Banco Itaú foi um dos maiores detratores, provavelmente impactado pelo fluxo negativo da Bolsa Brasileira,
apesar de seus fundamentos positivos permanecerem sólidos. A Localiza também teve um impacto negativo devido a questões microeconômicas, como risco de maior depreciação de seus veículos, agravado pela entrada de carros elétricos chineses no mercado brasileiro, e por ser sensível ao comportamento da curva da taxa de juros, que subiu. Diante de um cenário global e local mais desafiador, optamos por estratégias táticas mais defensivas, embora continuemos confiantes numa potencial reversão, acreditando em potenciais fluxos financeiros devido a valuations atrativos, ciclos de corte de juros e fundamentos sólidos das empresas em nosso portfólio. Para acessar a carta completa, acesse nosso site, butiainvestimentos.com.br. Até lá!